Nós vamos começar hoje, estamos começando 8 horas em ponto agora, justamente para que você possa convidar pessoas. As pessoas estão entrando aqui, eu quero dar um bom dia a todos vocês. A ideia é que nós hoje começamos uma jornada de 43 dias, a nossa quaresma de fé. Nós vamos começar hoje tratando desse assunto, acerca de algo que agrada o coração de Deus. Mas eu quero começar falando, ensinando a vocês acerca da consagração. Explicar um pouquinho sobre a consagração. Mas antes de tudo, eu quero orar, eu quero nesse momento entregar essa manhã de domingo que começa essa linda jornada. A ideia é que depois do 43º dia, nós temos uma live de testemunhos, uma live em que as pessoas mesmas, elas vão estar entrando ao vivo e falando, pra gente o que foi que elas sentiram, ganharam, perceberam, coisas que elas podem ter aprendido, recebido, Então, assim, nós estamos com muita expectativa durante esses 43 dias. Eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco até aqui, todos que vão assistir também no review. E você deve ter visto no Instagram da igreja tanto o banner do jejum dessa semana, como também o banner do devocional de hoje. Então serão 43 dias com devocionais. Então todos os dias nós teremos um banner mostrando o devocional, o estudo que nós estamos fazendo. Já está lá no Instagram, nós estaremos colocando meia hora antes. E também nós estaremos replicando essa live, também o devocional, o estudo, no meu Instagram pessoal. E eu quero lhe convidar a fazer parte também do nosso Instagram pessoal, Lito Rezende. E eu sei que vai ser uma grande bênção para você, tá certo? Então, nesse momento, eu quero começar orando, eu quero começar entregando essa manhã abençoada, essa manhã de domingo, esse primeiro dia, 1 de 43. Então, vamos marcar aqui, 1 de 43. Eu quero, nesse momento, começar essa linda jornada com você. E eu queria que você me ajudasse, pegando esse aviãozinho do lado aqui e replicando. Então, antes de orar, eu queria fazer exatamente isso aqui agora. Eu queria que você pegasse o aviãozinho do lado direito, e a gente pudesse replicar para o máximo de pessoas nesse momento, porque tanto essas pessoas podem assistir no momento, como elas podem também assistir depois, tá certo? Então manda lá para essas pessoas, eu estou fazendo isso agora, e eu queria que você também fizesse isso. Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz a todos. E vamos lá, vamos começar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã cheia da sua presença, manhã abençoada, manhã que nós começaremos aprendendo sobre a fé, aprendendo sobre aquilo que agrada o seu coração. Manhã que nós estaremos nos dedicando a entender aquilo que agrada o seu coração, aquilo que abre as portas do céu, aquilo que faz os nossos mundos serem criados, aquilo que o Senhor nos ensinou. Então eu quero te agradecer por essa manhã cheia de bênçãos, alcançando cada um dos meus irmãos que está aqui nos acompanhando. Declaro vocês abençoados, em nome de Jesus. Gente, eu queria começar essa primeira live, 1 de 43, explicando, antes de entrar no estudo, como vai acontecer essa jornada, tá certo? Então, todas as manhãs, durante 43 dias, nós estaremos 1 de 43, 2 de 43, 3 de 43, até chegarmos no 43º dia, que será o domingo de Páscoa. Então, primeiramente isso. A segunda coisa que eu queria falar para você é que nós estamos em um tempo de consagração. Então, toda semana, durante a semana, a partir do domingo, ou seja, essas 6 semanas, nós teremos a cada semana um jejum diferente.
E eu quero convidar você a participar desse jejum. Esse jejum, ele começa hoje, durante toda essa semana, tratando de não pensar negativo e não falar negativo. E às vezes você pode perguntar assim: pastor, o jejum não é só de comida? Muitos doutrinadores, muitos teólogos, eles falam que sim, que é só sobre comida, ou só se trata sobre comida. Mas eu entendo que não. Quando você vai para Neemias, capítulo 8, versículo 10, você consegue entender algo aqui poderoso, ok? Exemplo: disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você olha para esse dia de hoje e quando você olha para essa semana, a proposta que nós estamos fazendo de jejum, de não pensar negativo e não falar negativo, eu conheço pessoas que elas têm condição tranquila de passar uma semana jejuando comida, mas vive com uma mente bombardeada e vive com uma boca sendo o tempo todo negativo. Sabe, ontem eu estava vindo de viagem e a rodovia, ela estava muito mal sinalizada, ela estava com uma sinalização muito ruim e eu comecei a reclamar. Eu comecei a dizer: poxa, a gente paga um IPVA caro, né? O serviço público, né, eu tinha batido ali em 2 ou 3 quebra-molas, fiquei um pouco chateado. Eu disse: poxa, né, o serviço público deveria ser melhor, deveria colocar uma placas, poderia melhorar essa questão de buracos e tudo mais. Só que nós estávamos em uma viagem de 8 horas de carro e nós já estávamos cerca de 4 horas, eu e minha esposa, 4 horas orando em línguas. E eu comecei a murmurar. E minha esposa automaticamente disse: Lito, para de murmurar, para de reclamar e vamos continuar orando e adorando ao Senhor. É como se aquele momento de murmuração ele estragasse, ele destruísse aquilo que nós estávamos fazendo ali. Então, facilmente eu saí de uma atmosfera, fui para uma outra atmosfera, reclamando do serviço público, porque o serviço público, quando eu poderia, Pai, em nome de Jesus, eu declaro que o DENIT vai começar a fazer algo melhor aqui nessa rodovia, declaro que vai ser concluído essas obras, essa duplicação. Então, ali eu comecei a murmurar. Então, às vezes, nós temos uma facilidade muito grande de orar em línguas, nós temos uma facilidade muito grande de jejuar comida, mas nós temos uma dificuldade muito grande de pensar positivo e falar positivo. Então, essa primeira semana, eu estou convidando você para uma semana inteira até sábado, porque domingo muda. Durante essa semana, eu estou convidando você a fazer um jejum de pensar negativo e falar negativo. Pastor, mas e se vier um pensamento? Exatamente, você já vai combater o pensamento antes de sair pela sua boca. Por quê? Porque fé é crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Então, nós vamos estar sim orando, vamos estar orando por Helena. Gente, Deus abençoe a todos vocês, né? A família de Rafaela que está lá em Ribeirão Preto, lá com Helena. E nós declaramos que a vitória vai se concretizar cada vez mais, né? Estamos vendo os milagres do Senhor acontecendo. Então, o jejum, na minha ótica, aqui em Neemias 8:10, não se trata somente de um jejum de comida. Nesse momento, em Neemias 8:10, Deus está convocando o povo a parar de ficar triste.
Então aqui é um jejum de tristeza. Então você imagine que Neemias está sendo convocado como profeta a levantar uma nação, a esse povo a ter um comportamento de alegria. Então, alegria no Senhor e parar de ter tristeza é um tipo de jejum. Então você imagine que isso é uma bênção. A outra coisa que eu queria ler para vocês acerca de tempo de consagração, né, durante esses 43 dias, tempo de jejum. Algumas pessoas dizem assim: pastor, mas o jejum é do Novo Testamento, o jejum é algo para a gente fazer nesse tempo de hoje. Eu vou ler aqui algumas coisas bem rápidas para entrar justamente no devocional de hoje e explicar mais um pouco ainda de como funcionará durante esses 43 dias. Em Mateus 6,16 está escrito assim: quando jejuardes. Então Jesus, ele está entrando aqui em cena. Se você tiver daquelas bíblias, né, que tem quando Jesus ele fala as letras em vermelho, você vai ver que é o próprio Jesus falando aqui. Você pode ter uma Bíblia católica, uma Bíblia evangélica, não importa. Se for Bíblia, você vai ver que quem falou isso aqui foi o próprio Jesus. Ele vai dizer o seguinte, em Mateus 6,16: quando jejuardes. Então, você não vai ver Jesus dizendo assim, se jejuardes. Ele está dizendo, quando jejuardes. Então, essa quaresma de fé é um convite que nós fazemos a você, para você poder jejuar, para você poder vir conosco jejuar. Então, Jesus tinha expectativa que os seus discípulos jejuassem. E a Bíblia vai dizer que Jesus jejuou durante 40 dias. Algumas pessoas me dizem assim, pastor, mas a gente já tem o Espírito Santo dentro da gente. A gente precisa jejuar. Eu vou dizer para você o seguinte, Jesus jejuou. Se você for melhor do que Jesus, então você não precisa jejuar. Mas se o nosso mestre, Jesus, jejuou, então lhe digo para você, você também precisa jejuar. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Deus havia rasgado o céu e falado, eis o meu filho querido que me comprazo. E Jesus disse, eu vou jejuar. E a Bíblia diz que ele sai debaixo do poder, sai suprido, os anjos vêm e suprem ele ali. Então o jejum vai fazer você ficar mais sensível, mais atento, mais cheio de Deus. Então o jejum não muda Deus. O jejum faz com que Deus possa encher você. Porque tem gente que está cheio do mundo e vazio de Deus. Então Deus está querendo que você se esvazie do mundo e se encha de Deus. Então o jejum é um convite a você. E como eu disse para você, o jejum, ele não é só jejum de comida. Eu conheço pessoas muito religiosas que têm uma capacidade extraordinária de jejuar comida, mas não conseguem desligar a mente das coisas negativas e da boca das coisas negativas. Então, essa é uma semana de batalha na mente, em que as coisas vão vir na sua mente e você vai bloquear, vai dizer, não, as coisas vão dar certo. Não, eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. Não, eu tenho certeza que o Senhor é comigo. Então você vai falar já na mente e não vai deixar sair na sua boca uma palavra negativa. Eu queria ler o último versículo para entrarmos no nosso devocional de hoje e explicar como ele vai funcionar durante esses 43 dias. Em Atos 13, versículo 2 e 3, está escrito assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. A Bíblia diz que estava aqui reunidos profetas e mestres, eles estavam jejuando e ouviram o Espírito Santo. Então o jejum faz com que você fique sensível à voz do Espírito Santo, ok? Eu estou falando de Atos dos Apóstolos, eu estou falando de profetas e mestres do Novo Testamento, e eu estou dizendo que eles tinham o costume de jejuar e de orar.
Então Jesus tinha esse costume de jejuar e orar. Os apóstolos tinham esse costume de jejuar e orar. E era para fazer o que aqui? Dizendo o seguinte: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Ou seja, era costume. Vou baixar aqui o som, ok? Estou baixando o som. Beleza. Vê se ficou bom agora. Então, era costume daquele tempo para tomar uma decisão importante. Os profetas, mestres, apóstolos, antes disso, jejuar e orar. Então, queridos, muitas vezes nós, para tomarmos uma decisão, para termos sensibilidade para ouvir a voz do Espírito, nós vamos precisar jejuar e orar. Muitas vezes, antes de tomar uma decisão, eu vou ali, começo a jejuar, começo a orar e pedir ao Senhor uma direção. Então, eu quero convidar você, mais uma vez, durante esses 43 dias, para estar conosco, jejuando, orando e com um devocional por dia. E nós vamos deixar, agora sim, nós vamos deixar lá o nosso devocional no Instagram aqui da nossa igreja, o estudo resumido. Então, pastor, eu quero colecionar, eu quero guardar todos os 43 estudos. Nós vamos deixar as 43 lives e os 43 estudos aí. Aquilo que eu vou dar aqui vai estar aí, sintetizado para você e para poder ajudar você. Agora, eu queria chegar a dizer para você só mais uma coisa antes de entrarmos no nosso devocional. Só mais uma coisa. Quando você jejua e você ora, você está se consagrando. E se consagrar é se separar, ter uma devoção, ou seja, uma adoração a Deus, é ofertar o seu tempo, o seu corpo, a sua mente ao Senhor, é você aumentar a paixão dentro de você e aumentar a adoração dentro de você. Então é para isso que eu quero lhe convidar, durante esses 43 dias, para estar junto comigo e com o Espírito Santo, podendo crescer nesse tema tão importante. A quaresma de fé desse ano é sobre fé. O ano passado nós falamos sobre os encontros com Jesus. A quaresma de fé, o ano passado, nós falamos sobre os encontros com Jesus. Esse ano nós temos um tema, que é quaresma de fé. Então nós vamos falar sobre fé. E o primeiro dia de 43, o tema é: a piedade é proveitosa. A piedade é proveitosa. E eu queria falar um pouquinho para você primeiro sobre piedade. Vamos ler o versículo que está lá no estudo e eu queria ler para você. Em 1 Timóteo 4,8 está escrito assim: o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Agora, eu queria ler de uma forma mais completa, ou seja, mais contextualizada. Como o banner, ele é pequeno para o Instagram, a gente não tinha condição de colocar tudo, por isso que nós sintetizamos. Eu queria colocar para você, de forma mais contextualizada na Bíblia, essa passagem. Em 1 Timóteo 4, 7 e 8, o versículo 15 diz assim: mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e há de ser. Versículo 15: medita estas coisas, nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. As pessoas acham que ser piedoso é ser uma pessoa caridosa, e a caridade, ela faz parte da vida piedosa. Mas a vida piedosa é uma vida de entrega, é uma vida de devoção. Obviamente que uma pessoa que é piedosa, ela vai fazer muita caridade. E talvez você olhe para uma pessoa
E essa pessoa, ela viva uma vida totalmente fora da palavra. Ela viva uma vida totalmente distorcida da palavra. Você sabe que essa pessoa tem um amante, você sabe que essa pessoa, ela não é tão honesta nos seus negócios, mas ela é muito caridosa. Ela dá, ela é generosa. E você olha para essa pessoa e diz, essa pessoa é muito piedosa. Mas para a Bíblia, piedade não é somente caridade. Caridade é um pedacinho da piedade. A vida piedosa é exatamente isso que está no início e no fim. Se você ler 1 Timóteo 4,7, ele está dizendo, olhe, eu quero que vocês comecem a se exercitarem. Eu quero que vocês se exercitem. Ou seja, façam um esforço. Não vai ser tão fácil. Eu quero que você faça um esforço. Porque vai ter fábulas caducas. Que fábulas caducas eram essas? É a mesma fábula caduca de hoje. Olha, a vida cristã é uma vida que você pode misturar tudo. É uma vida que você pode viver assim, do jeito que você quiser. Você pode viver da forma que você quiser. Você pode viver da maneira que você quer. E você pode juntar isso com a vida cristã. E isso vai agradar a Deus. Sabe, nós sabemos que Deus nos ama. Deus ama a todos, incondicionalmente. E quando nós falamos de vida piedosa, nós não estamos falando sobre o amor de Deus. Nós estamos falando sobre agradar a Deus. Uma coisa é o que Deus faz conosco, Deus nos ama. Outra coisa é o que a gente faz com Deus, é agradar a Deus. E tem muitas pessoas que Deus ama, que está desagradando a Deus. E a vida piedosa é a vida que nós vamos nos exercitar para agradar a Deus. Porque a palavra no grego para piedade é devoção, ou seja, uma vida de entrega. No final, ele mata a charada. Ele diz assim, medita nestas coisas e nelas seja diligente. Ou seja, rapaz, eu vou pegar a palavra de Deus e vou fazer de tudo para entrar aqui e descer para aqui. Entrar aqui, descer aqui, falar aqui e praticar aqui. Entrar aqui, descer para aqui, falar aqui e praticar aqui. Então, queridos, a vida de piedade é uma vida em que você vai se esforçar em andar na altura da palavra. E ele compara isso, presta atenção, ele compara isso a um exercício físico. Sabe, irmãos, eu não sei quanto a você, mas fazer um exercício físico de qualquer jeito, qualquer um faz. Hoje eu vou andar, daqui a 15 dias eu ando, daqui a um mês eu vou na academia, depois mais um mês eu vou na academia. Mas quando você está focado, de verdade, é o que ele está falando aqui, em mudar a estrutura do seu corpo, em mudar a estrutura biológica, em mudar a estrutura hormonal do seu corpo, em mudar a estrutura alimentar do seu corpo, não é tão fácil assim. Você vai precisar de disciplina, dedicação, você vai precisar saber dizer alguns nãos, você vai precisar ter tempo para ir para a academia, tempo para se alimentar, tempo para dormir, tempo para você poder tomar alguns suplementos. Você vai precisar ser acompanhado por um profissional de educação física, você vai necessita ser acompanhado por um nutricionista, quem sabe até por um nutrólogo. Isso é o que eu recomendo também. Então, quando você começa a mudar a estrutura do seu corpo, trazendo mais energia, mais força, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou falando de Paulo, eu estou falando de Bíblia, porque eu tenho ouvido, a doutrina dos nicolaítas nos últimos dias. Não, eu sou cristão, então dá para juntar isso com isso aqui.
eu lhe faço uma pergunta. Imagine, essa água aqui, né, é uma água condicionada, uma água que tem uma certa qualidade nos seus recursos minerais e em toda a sua, como é que eu poderia assim, em toda a sua molécula de água, por assim dizer. Quem entende sabe do que eu vou falar, do que eu estou falando. Agora imagine que essa água, que é considerada uma água muito pura, uma água muito boa, né? Deve ter dado já vontade de você beber água aí, né? Imagine que eu colocasse uma gota, só uma gotinha de lama aqui dentro. Se eu colocasse uma gotinha de lama aqui dentro, só uma gotinha, você beberia essa água? Você beberia essa água? Se eu colocasse aqui, com licença, tá? Com licença, uma gotinha de urina de gato, cachorro, de algum animal, aqui dentro, uma gota só, você beberia essa água? Não. Você não faria isso. Por que você não faria isso? Porque ela está contaminada. Pastor, nós somos pecadores, nós pecamos, né? Eu vou dizer para você algo extraordinário. Você, quando confessa Jesus, você não tem mais a natureza do pecado dentro de você. Você agora é santo. Você agora se santificou. Agora você pode praticar o pecado, sim. Pastor, nós praticamos o pecado? Sim, nós praticamos. Uma vez ou outra a gente pratica, sim. Aquele que disser que não pratica pecado, uma vez ou outra, entenda. Não estou dizendo para você viver uma vida de pecado, mas sim, ocasionalmente você pode explodir, ocasionalmente você pode murmurar. Por exemplo, ontem eu pequei. Ontem eu estava orando e comecei a murmurar. Comecei a falar do governo, comecei a falar que o governo podia fazer isso, fazer aquilo. Mas rapidamente a minha esposa, em espírito, me corrigiu. E o Espírito Santo confirmou. Ele convence o homem do juízo do pecado. Ele disse: você está errado, volta. E eu comecei a confessar. Eu comecei a dizer: ei, essas estradas serão consertadas, essas estradas serão duplicadas, essas estradas serão tratadas. Então, às vezes, você pode estar pensando: pecar é roubar, matar, é adulterar, é fazer alguma coisa. Não. A gente pode sim pecar. Agora, Deus, ele vai estar lhe chamando para uma vida de devoção. Esse exercício é o que Deus quer de você. Mas eu não quero falar de piedade somente no sentido de santificação. Do mesmo jeito que ser piedoso é ser caridoso, ser piedoso é também andar em santificação. Mas eu quero subir mais um pouco o nível. Ser piedoso é você andar na altura do que Deus enxerga. Você já parou para pensar nisso? A vida de piedade, o exercício que Deus quer que a gente faça, é uma forma de você enxergar as coisas ao nível de Deus. E, como ele falou, é um exercício. Porque às vezes você pode se enxergar de uma forma muito pequena. Você pode enxergar os seus sonhos ou a sua vida de uma forma muito pequena. Talvez você está olhando somente para a limitação. Talvez você está olhando somente para o lado das dificuldades. Talvez você está passando por uma época e por um tempo de muitas batalhas. Você pode estar passando, sim, também por um tempo de traição, ingratidão, deslealdade, desonra. Talvez até você possa estar passando por um tempo de bombardeios na sua mente que está fazendo você ficar preso ou presa em cadeias mentais. E isso está sendo uma forma que você está enxergando o mundo. Por exemplo, se eu pegar esse dispositivo, né, que nós utilizamos para ouvir e falar melhor. Se eu pegar esse dispositivo aqui e perguntar a você: esse dispositivo é grande, pequeno ou médio? Muito provavelmente, não sei, a minha opinião é que esse dispositivo é pequeno. Para mim, esse dispositivo é pequeno. Agora, se eu perguntar a uma formiga, se eu pudesse perguntar a uma formiga: esse dispositivo, ele é grande, pequeno ou médio? A formiga diria para mim: é enorme.
Não dá nem para eu carregar. E se eu perguntasse a uma estrela? Se eu perguntasse ao Sol? Esse dispositivo é grande, pequeno ou médio? Talvez o Sol diria: eu não estou vendo, não estou nem enxergando. Por quê? Porque esse dispositivo ele vai ser enxergado na maneira que você tem por dentro. Então existem problemas que para algumas pessoas são pequenos, para outros são médios, para outros são grandes. Talvez você olhe para alguém e diga assim: oxe, como é que essa pessoa está se preocupando com isso? Porque para você esse problema é pequeno, mas para ela esse problema é grande. E a vida piedosa é começar a enxergar as coisas, me desculpe a licença poética, mas é começar a enxergar as coisas pelo ego de Deus, não pelo seu ego. Você vai furar o seu ego, vai esvaziar o seu ego e vai permitir que o ego de Deus ele encha você. O ego de Deus encha você, ou seja, a visão de mundo de Deus encha você. E isso é a fé. E quando você começa a andar em fé, por isso que eu escolhi esse primeiro versículo, para começarmos a nossa quaresma de fé. Quando você começa a enxergar as coisas pela ótica de Deus, você também vai falar da ótica de Deus e você vai agir da forma de Deus. Então você vai começar a chamar a existência as coisas que não são como se fossem. Porque Deus ele fez isso. Quando Deus viu o caos, ele chamou. Quando não existia você, Deus ele chamou você. Deus ele criou você por fé. Deus ele me criou por fé. Deus ele criou o universo por fé. Deus ele criou os mundos por fé. Deus criou as dimensões por fé. Os anjos por fé. Ele criou tudo por fé. Ele criou todas as coisas por fé. Então Deus ele via que não existia e ele chamava, porque ele estava olhando com os olhos da fé. E isso é uma vida piedosa. E isso é um exercício. É um exercício enxergar as coisas do modo de Deus. E como você faz para enxergar as coisas do modo de Deus? Você precisa aprender a palavra, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu gosto muito o que Charles Kempis fala. Ele fala o seguinte: olha, você quer ver se uma pessoa tem muita fé ou pouca fé? Essa pessoa ela vai ter muita palavra ou pouca palavra dentro dela. Então você precisa ter muita palavra dentro de você. E é por isso que durante 43 dias nós estaremos separando versículos e passagens que vão mostrar a forma que Deus enxerga, para ensinar você a ter uma vida piedosa, uma vida de devoção, uma vida que vai agradar a Deus. Porque quando nós falamos fé, nós agradamos Deus, porque nós estamos enxergando o mundo da forma de Deus. Mas eu tenho algo mais ainda extraordinário. Vamos subir mais um pouco? Então vamos subir mais agora o quarto degrau disso tudo. Nós falamos que ser piedoso é caridoso, sim. Andar em santificação, sim. Andar em fé, então tem tudo a ver com a quaresma de fé. Mas tem uma quarta situação, que ele diz assim: a piedade, ou seja, essa vida de fé, essa vida de andar em fé, que é o que nós vamos ensinar durante esses 43 dias, ela diz que é proveitosa. Você tira proveito. Ele diz, nesse mundo e no que há de vir. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Aí agora não tem mais essa história de teologia da prosperidade, teologia coaching, né? Sei lá, os nomes que a galera dá por aí. Não, nós estamos na pregação de Paulo, na teologia paulina, no evangelho de Paulo. Ele está dizendo claramente: ei, se você andar em fé, você vai ter proveito nessa vida e na próxima vida. E o que é ter proveito nessa vida e na próxima vida? Então, você começa a ter uma prática. As coisas não estão acontecendo. A mente diz, começa a reclamar, começa a entristecer,
Comece a achar que não vai dar certo. O Espírito de Deus vai dizer para você. Comece a crer que o Senhor está contigo. E se o Senhor mandou, Ele vai sim se comprometer. E você chama a existência. Quando você chama a existência, a Bíblia diz que as coisas começam a acontecer. A Bíblia diz que a fé é a certeza, é a substância daquilo que se espera. É a substância daquilo que você está crendo. Entenda aqui comigo, né? Entenda aqui comigo. Você está vendo esse celular aqui, não está vendo esse celular aqui? Preste atenção, talvez seja um pouquinho difícil no início de eu poder explicar, mas no final vai ser bem fácil. Vamos lá. Você está vendo esse celular aqui? Esse celular? Ok. Segundo os fabricantes, né? Eles vendem o celular e colocam preços diferentes. Uma das coisas que eles colocam preço diferente é, entre o meu celular, o seu, de todos que estão aqui, a diferença, uma delas é pixels. Ou seja, o seu celular tem tantos pixels, o meu tem tantos pixels, o seu tem tantos pixels. Ok. Então, aqui embaixo, os pixels está mostrando algo preto, a minha camisa. Aqui está mostrando algo, não sei, talvez branco, não sei, né? Branco, vamos botar assim, que seja branco. Então, esses mesmos pixels organizados, cada um aqui, os furinhos aqui, se você pegasse um microscópio, você veria que o celular é cheio de furinhos, e são os pixels. Esses mesmos pixels, ele está aqui embaixo mostrando preto, aqui em cima mostrando branco, aqui o teto mais branco ainda. Agora, se esses pixels eles se organizassem, eles poderiam mostrar também uma imagem de alguém estuprando alguém. Desculpa estar falando assim, essa imagem, essa cena, mas é só para você entender. Nesse momento, os pixels estão mostrando o pastor Joselito pregando sobre fé. Mas esses mesmos pixels podem passar nessa mesma tela, preste atenção nisso, nessa mesma tela, durante o dia. Você pode estar ali no WhatsApp, em um grupo do WhatsApp, num grupo do Facebook, no Instagram, uma cena de violência, uma cena engraçada, uma cena banal, só para distrair a mente, e pode passar um conteúdo como esse aqui. Os pixels eles vão se organizar. A fé é isso. A fé é essa substância que organiza o quadro da sua vida. A fé é exatamente isso. Então, imagine que você está falando, eu sou próspero. O Senhor disse que eu sou próspero. Pastor, isso não é confissão positiva? Também. Mas é confissão de fé, porque está escrito. Se está escrito, criei, por isso falei. Então, você se exercita meditando, a Bíblia diz, nisso daqui. Então, você começa a falar, porque você está exercitando a sua mente. Que antes ela estava dizendo, você é lascado, você é pobre, você é miserável, você nasceu para não dar certo. Então, você começa a confessar, a confessar, a confessar, a declarar, a confessar, a declarar, a confessar, a declarar. Às vezes eu passo 90 dias confessando algo. Às vezes eu passo 60 dias confessando algo. Paulo confessava, pelas minhas mãos eu vou fazer milagres. Então, quando você começa a confessar, a tela da sua vida, ela começa a se encher de substância que a fé está trazendo. E logo esse quadro é montado. Tem pessoas que vão dizer assim, que tem coisas que a gente precisa confessar durante um ano. Tem pessoas, professores extraordinários sobre fé, que diz que a gente tem coisas que a gente precisa confessar durante 4 anos, 3 anos, para encher a tela, pintar a tela e manifestar a tela. E eu lhe faço a pergunta, você vai perder tempo até quando? Até quando você vai perder tempo? Não confessando a palavra, não vivendo uma vida piedosa,
à altura de Deus, enxergando pela fé, chamando a existência com a sua boca. Durante esses 43 dias eu quero convidar você, nessa primeira semana, a jejuar comigo acerca de pensamentos negativos e palavras negativas. Mas eu também quero ensinar vocês sobre fé. Como eu estou dizendo a você, pare hoje de murmurar, pare hoje de falar algo negativo, pare hoje de fazer isso e comece a confessar. E vamos junto comigo durante esses 43 dias. E eu creio que ao final desses 43 dias, milagres vão começar a acontecer na sua vida. Nós teremos esse momento de pensamento, em que nós estaremos pensando aqui. Eu vou estar passando para vocês os meus pensamentos, aquilo que Deus está falando ao meu coração acerca da palavra. Mas ao final nós teremos uma confissão. E eu quero que você hoje passe o dia confessando. E eu queria que você aqui embaixo digitasse algo. Mas primeiro deixa eu ler para você a confissão. Depois eu vou pedir para você repetir aí, onde você está essa confissão, tá certo? E no final eu vou pedir para você digitar algo, tá bom? E é isso que nós vamos pensar hoje, durante o dia inteiro. A confissão é: viver a vida cristã é a melhor que existe. Porque em tudo eu tenho lucro, tanto nesta vida, quanto na que há por vir. Você pode repetir comigo? Eu vou falar mais devagar, só para você repetir. Viver a vida cristã é a melhor. É a vida melhor que existe. Porque em tudo eu tenho lucro, tanto nesta vida, quanto na que há por vir. Eu queria que você colocasse aqui embaixo: a vida cristã é a melhor, porque nela eu tenho lucro. Digita aí, no final dessa live, eu vou deixar postado, coloca aqui embaixo: a vida cristã é a melhor, porque nela eu tenho lucro. A vida cristã é a melhor, porque nela eu tenho lucro. Vamos orar? Vamos finalizar essa live. Eu vou deixar salva, tanto aqui no Instagram da nossa igreja, quanto no meu particular. E exatamente isso. A vida cristã é a melhor, porque nela eu tenho lucro. A vida cristã é a melhor. Nós temos lucro nessa vida e na que há por vir. Ser crente é chique, amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer porque durante esses 43 dias, a começar de hoje, nós estaremos jejuando e orando. Estaremos todos os dias pela manhã, 8 horas da manhã, consagrando esses 43 dias a aprendermos sobre a sua fé. Esse exercício físico que o Senhor pede que nós façamos. Nós estaremos como se estivéssemos numa academia, nos exercitando a viver uma vida de fé. Começamos hoje a fazer isso. E, Senhor, eu abençoo todo esse povo que vai crescer em fé. E lembrar eles, Pai, que o quadro deles está sendo pintado pelo pincel da boca deles. Naquilo que eles falam, assim acontece. A Tua palavra diz que a boca de Deus, a boca de Jesus tem uma língua como que de uma espada, porque ela é cortante. Bem assim é a nossa língua. A gente corta, a gente vai fazendo cortes, Senhor. Existem cortes certos, cortes errados. Nos ensina a cortar certo, a falar certo. Obrigado, Senhor, porque durante esse tempo nós consagramos a nossa boca, os nossos pensamentos. E durante essa semana nós estaremos pensando positivo, falando positivo. E todas as manhãs durante esse tempo, orando e crendo, chamando a existência aquilo que a gente espera no Senhor. Por isso, Pai, eu concordo com os milagres, as bênçãos que vão se manifestar na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu declaro um dia poderoso na sua vida. Eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida. E se esse conteúdo, já mexeu com você, esse convite dos 43 dias já mexeu com você, mostre essa live para mais pessoas. Nós estaremos deixando salvas, tá certo? Como eu disse, você pode colecionar todos os encartes que nós vamos deixar aí, todos os banners dos 43 dias, para você a vida toda guardar e aprender sobre fé.
Deus abençoe você, em nome de Jesus.